por que o teste do IELTS é tão difícil, né? Por que o teste do IELTS é complicado? É igual fazer prova de concurso ou de vestibular, não adianta só saber a matéria, né? Você tem que saber fazer a prova. E quando eu digo que fica mais fácil atingir a sua nota, eu tô querendo dizer que fica realmente mais fácil atingir a nota que você quer e você leva menos tempo para atingir a nota. Por quê? Você está focando a sua preparação nos parâmetros e não no que você acha que vai cair na prova, entende? Nesta live aqui eu vou descomplicar o teste do IELTS para você. Bem-vindo a mais uma live aqui na Blimey English. Se você não me conhece, eu sou o Simon. O que eu faço aqui é te ajudar a alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, mesmo que o seu nível de inglês ainda não seja avançado, tá? Eu preparei uma live aqui para você hoje. Essa aqui já é a segunda live do dia. De manhã nós tivemos o Café com o IELTS, né, que nós abordamos lá várias dúvidas de vocês. Até deixei a caixinha de perguntas aberta aí no Instagram para você mandar mais perguntas para a gente ver amanhã. Mas nesta live daqui eu vou falar com você sobre um assunto que na verdade, esse assunto fica na cabeça de todo mundo que está se preparando ou começa a se preparar para o teste do IELTS, que é exatamente por que o teste do IELTS é tão difícil, né? Por que o teste do IELTS é complicado? E aí, o que eu vou fazer com vocês aqui é descomplicar o teste do IELTS. Eu separei aqui uma lista de coisas para eu falar com você que são importantes para você entender na sua preparação do teste do IELTS se você quer alcançar a nota desejada lá no teste, mesmo que seu inglês seja básico, intermediário ou avançado. Isso não importa, tá? A gente vai ver aqui coisas que você tem que compreender antes de ir fazer o teste do IELTS, beleza? Primeira coisa que eu já tenho que falar com você, o que significa IELTS? O que é esse teste do IELTS? IELTS é um teste de proficiência. O que é um teste de proficiência? É um teste utilizado para atestar o nível que você tem em determinado idioma. O que isso significa, né? Significa que você não é reprovado ou aprovado no teste. Não existe aprovação ou reprovação, ou não existe isso de passar ou não passar no teste. O teste do IELTS, ele vai simplesmente dizer o nível que você está no idioma, tá? Eu falo passar no teste do IELTS apenas para fins didáticos, porque quando você atinge a nota que você quer, você passou no teste, você foi aprovado ali, tá? Mas tecnicamente não tem isso de você ser aprovado ou reprovado não, tá? O teste do IELTS, não sei se você sabe o que significa a sigla do IELTS, né? Mas IELTS significa International English Language Testing System, tá? Que é o sistema internacional de testar o nível de inglês. E aí o IELTS ele é aceito para imigração, para estudos e para trabalho em diversos lugares do mundo, tá? Existem duas versões do teste do IELTS, que são as versões Academic e a General Training, tá? E isso vai determinar você tem que saber disso para determinar qual delas que você vai fazer. O General Training, ele serve para quem vai fazer visto de trabalho ou visto de imigração para algum país. E o Academic é para quem vai estudar, tá? E aí, de acordo com isso, você vai escolher. E aí existe uma série de coisas que deixam o teste mais difícil, né? Por que o teste do IELTS fica difícil? Na minha visão técnica, na verdade, não é nem o teste em si, mas é você não se preparar de forma específica para o teste, tá? Porque quando você não sabe o que vai acontecer no teste, o que você vai enfrentar lá, obviamente que o teste vai ser muito mais difícil para você. Então, você tem que ir para o teste com a cabeça de que aquilo ali não é o inglês da vida real, tá? Aquilo ali é uma série de parâmetros que você tem que atingir para que você alcance a nota que você quer, tá? Existe uma diferença aí entre o inglês da vida real e o inglês para o IELTS. Qual que é essa diferença? Na vida real, no dia a dia, tá tudo bem você falar de forma informal, tudo bem você usar expressões básicas, tá tudo bem você cometer alguns erros, porque todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Você não erra até em português? Eu tenho certeza absoluta que se você tá aqui me ouvindo e você é brasileiro, certamente no seu dia a dia aí, quando você conversa com as pessoas, você comete um ou outro erro de português, não é? Troca uma palavra, pronuncia uma palavra errado, você simplesmente volta e corrige. Para a vida real, isso tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, a gente tem que entender que quando a gente vai para o teste do IELTS, a gente está lidando com um teste de proficiência. Então você precisa atingir determinados parâmetros. Não é simplesmente chegar lá e falar inglês com o seu examinador que vai ter sua nota. Entende? Você tem que atingir determinados parâmetros.
Parâmetros. E aí, a dificuldade é exatamente essa, como atingir esses parâmetros. E aí, hoje, nessa aula aqui, eu vou te mostrar quais são esses parâmetros que você tem que atingir e como que você tem que fazer para atingir, tá? Mas primeiro eu quero te falar uma coisa. Por que você deveria atingir os parâmetros? Por que você deveria focar toda a sua atenção em atingir os parâmetros, tá? Porque é o seguinte, se você não foca nos parâmetros do teste, se você só chega lá e quer falar para o seu examinador, vai ser muito difícil você entregar para ele aquilo que ele está esperando. Porque o seu examinador, ele não quer só ouvir você falando inglês, ele quer ver se você atinge os parâmetros do teste para que ele possa enquadrar você nas faixas de nota ali, né? Olha lá, o De Souza Vieira, preciso de uma nota 4. Pois é, a gente tem parâmetros específicos para esse nível de nota, tá? Qual é a nota que você precisa? Você que está aí me assistindo, fala aí para mim. Me conta aqui no Instagram qual é a nota que você precisa para o teste do IELTS. O Souza ali já falou que precisa de nota 4. Qual é a nota que você precisa no seu teste? Você já sabe qual é a nota que você precisa? Me fala aí se você já sabe. E aí, por que você tem que passar um tempo, né, investindo em aprender a atingir os parâmetros do teste? Olha lá, o Alan já falou ali que precisa da nota 7. A Gabi ali, nota 9 no teste do IELTS. 9 é o máximo, né? A Vivi Caetano, overall 6,5 e 7 no speaking. A Simone precisa de 7. O Arthur, 9 ou 8. Olha ali, ó. A Camila Santos, 7, mas ainda tá no básico. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Não importa se você tá no básico, porque é exatamente isso aqui que eu tô te falando, tá, Camila? Não é nem só saber inglês. Você tem que saber usar inglês. É igual fazer prova de concurso ou de vestibular. Não adianta só saber a matéria, né? Você tem que saber fazer a prova. Olha aí, o pessoal todo falando ali, ó. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Maíres precisa de 6, o Eric precisa de 6,5, a Paola 9, o outro ali 7, a Stephanie 8. Muito bem, vocês já estão bem adiantados na jornada, né? Que vocês já sabem até a nota que vocês precisam. Muito bem. E aí, por que você tem que investir em aprender a atingir esses parâmetros, tá? Por 2 motivos básicos, tá? 2 motivos básicos. Primeiro, fica mais fácil você atingir a sua nota. E quando eu digo fica mais fácil atingir a sua nota, eu estou querendo dizer que fica realmente mais fácil atingir a nota que você quer e você leva menos tempo para atingir a nota. Por quê? Você está focando a sua preparação nos parâmetros e não no que você acha que vai cair na prova, entende? E segundo, que você tem que se preocupar apenas com o que importa. Você não vai ficar preocupado em estudar uma ou outra expressão de gramática, uma ou outra expressão avançada, como que usa tal expressão avançada. Não. Você vai focar no que importa. Isso aqui vai me ajudar a atingir o parâmetro X? Vai. Beleza, então. Isso aqui vai me ajudar a atingir o parâmetro Y? Não. Então isso aqui eu não quero. Entende? Você fica muito mais focado, tá? Essa é uma das vantagens de você saber atingir os parâmetros. Você vai direto ao ponto. Você não fica perdido na hora de dar as respostas para o seu examinador. Isso no teste do speaking, né? E também não fica perdido na hora de achar as respostas lá no teste do listening e do reading. Você já vai direto ao ponto. No teste do listening e do reading, por exemplo, você tem ali eles falando para você no teste do listening e você lendo respostas no teste do reading e você tem que ficar procurando as respostas ali. Quando você já sabe os parâmetros, você vai direto no que você precisa. É muito mais fácil. No teste do writing e do speaking, por exemplo, você tem que produzir conteúdo para o seu examinador. No writing, você tem que ir lá escrever redação. No speaking, você tem que falar com o seu examinador pelo tempo da entrevista, né, de 11 a 14 minutos. Então, quando você foca em atingir os parâmetros, a vantagem é que você acha as respostas muito mais fáceis e você é capaz de produzir as respostas com a tranquilidade muito maior. Você não fica ali enrolando, sabe aquele negócio de ficar enchendo linguiça para o seu examinador lá? Não tem isso, tá? Por outro lado, o que acontece com você se você não foca nos parâmetros? Olha ali, ó, o de Souza já falou uma coisa ali que tem muito a ver com isso aqui, quando você não foca nos parâmetros. Ele falou ali, ó, comecei a estudar o inglês há 2 meses e estou perdido. Isso acontece quando você não foca nos parâmetros do teste do IELTS. Você não sabe o que você tem que fazer. Quando você não sabe o que você tem que fazer, qualquer coisa que você fizer, você acha que está certo. Não tem aquela frase lá? Como é que é? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Então, é mais ou menos a mesma coisa aqui. Se você não sabe o parâmetro que você tem que atingir, qualquer coisa que você fizer, você acha que está certo, mas não está, tá? Então, se você não foca em atingir os parâmetros, você se enrola no teste,
Tanto para achar as respostas, quanto para produzir as suas respostas, tá? Na hora de escrever lá. E outra coisa que acontece é que você não consegue demonstrar o seu nível de inglês conforme você poderia demonstrar. Às vezes, você até já tem um nível intermediário, ou até um nível avançado de inglês. Mas pensa, é o pior cenário, é o pior cenário. Você tem um nível avançado de inglês, mas você não consegue demonstrar isso no teste do IELTS. Por quê? Porque você está tentando atingir outras coisas que não são os parâmetros do teste. Isso é a desvantagem de você não focar nos parâmetros do teste, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu descer aqui minha lista aqui de coisas que eu estou falando com você. O Guilherme já falou, faixa preta, quinta dan. Obrigado, Guilherme, obrigado. É porque o Guilherme já é aluno, né, da última turma, e aí ele sabe que eu faço jiu-jitsu, então ele tá falando ali faixa preta ali, fico agradecido. Aí você pode pensar assim, Simon, mas o que é melhor? É melhor eu focar no meu inglês geral, só estudar inglês geral, ou eu fazer simulado pro teste do IELTS, então? Será que vale a pena você só ficar fazendo simulado do teste do IELTS? E aí eu te digo uma coisa. Na verdade, para você atingir a nota que você quer lá no teste do IELTS, mesmo que seu nível de inglês seja básico, intermediário, avançado, não importa. Para você atingir a nota que você quer lá, você precisa de 2 pilares. São 2 pilares para isso. O primeiro pilar é você saber inglês. O segundo pilar é você saber usar o seu inglês na hora da prova. Não adianta você só saber inglês e não adianta você só saber fazer simulado. Você tem que saber inglês e saber usar o seu inglês na hora da prova. Senão você não vai conseguir demonstrar, vai acontecer com você tudo isso aqui que eu acabei de falar. É isso que vai acontecer com você, tá? Então, tira isso da cabeça de, eu só vou fazer simulado, igual um louco, igual um animal, só fico fazendo simulado. Não dá certo. Também não dá certo você só ficar estudando inglês geral, tá? Não vai rolar. Você tem que fazer os dois, você tem que trabalhar os 2 pilares, tá? E aí eu vou te falar quais são os pilares, quais são os parâmetros que você tem que focar, e eu vou te falar como que você vai trabalhar esses parâmetros, tá? Mas antes eu quero te falar um dos piores erros que eu vejo as pessoas cometendo na hora de tentar atingir esses parâmetros, tá? Lembra que eu falei agora que não adianta você ficar só fazendo simulado? Pois é, muitas pessoas acham, né, que para atingir os parâmetros elas precisam só fazer simulado, porque elas acham que fazer simulado é a mesma coisa de saber o que o teste quer. E não é. Saber fazer simulado não é a mesma coisa de que saber fazer o teste. Entende? Você precisa alinhar as técnicas de cada parte da prova com o ato de fazer a prova. Existem técnicas para você aplicar na parte do listening, para você atingir mais questões lá na hora da prova. Existe técnica para você aplicar na parte do reading, para você achar mais questões, acertar mais questões na hora da prova. Existe técnica para você usar na prova do writing, que é a da escrita, para você entregar aquilo que o seu examinador quer. E existe técnica para você aplicar lá na parte do speaking com o seu examinador. Agora, se você só fica fazendo simulado, sem alinhar essas técnicas com a sua prática de simulado, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Deixa eu ver a pergunta do Souza. É possível um aluno do zero em inglês conseguir fazer o IELTS em apenas 6 meses de estudo? Observação, um aluno sendo focado. Imagine que seja você, né? O aluno. Cara, eu vou te falar uma coisa. É possível você fazer o IELTS até com 1 mês de estudo. A questão é, você vai atingir a nota que você quer? Lembra que eu falei lá no início dessa live aqui que o IELTS não tem uma nota para você passar ou não? Simplesmente ele vai atestar o nível que você tá. Se você está estudando inglês do zero, tem 1 mês, ele vai testar que você tá naquele nível ali, entende? Então, primeira coisa, você pode fazer o IELTS a hora que você quiser. Agora, o que eu acho que você quis dizer é, será que dá para, em 6 meses, atingir uma nota X? Aí a gente precisa de trabalhar algumas coisas, tá? Nas próximas lives, eu vou fazer um monte de lives com vocês nesses próximos dias, tá? Nas próximas lives eu vou falar como que você atinge a nota no teste do IELTS em menos tempo, ou quanto tempo leva para você atingir a nota no seu teste do IELTS, tá? Mas eu já te digo uma coisa. Tem até um caso, eu acho que eu até notei isso aqui na minha observação aqui para colocar isso para vocês, de um aluno meu que começou algumas turmas para trás, e ele começou do zero, tá? Ele começou do zero também. E tem 9 meses que ele está se preparando. 9 meses. E aí ele foi lá e nesses 9 meses ele já está tirando a nota 7 no IELTS. 7. Não sou eu que estou falando da minha boca para fora, não. Ele já foi lá e já fez o IELTS 2 vezes. E ele está tirando 7. Às vezes ele pega meio ponto abaixo em uma e nas outras ele consegue. Às vezes ele pegou
Ele fez 2 vezes. Numa vez ele ficou meio ponto abaixo em uma nota, e na outra ele ficou meio ponto abaixo em outra nota. Mas ele já está nesse nível, entende? Com 9 meses. Ele saiu do zero. Ele me disse que saiu do zero, entende? Então, é possível? É possível. Agora, o que você tem que fazer para poder chegar nesse nível? Aí é que entra a história toda, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que funciona cada parte do teste do IELTS, né? Porque se você nem sabe como é que funciona, é muito difícil você saber o que você tem que fazer. E depois eu vou falar quais são os parâmetros que você tem que atingir, beleza? Seguinte, se você está anotando aí, até é bom que depois eu quero ver quem for postar resumo da live, né? Quem for fazer resumo da live, posta lá nos stories, me marca lá para eu saber que você estava fazendo resumo, que você estava realmente ali estudando, que eu gosto de ver quando vocês estão comprometidos assim. Primeira coisa, você tem que entender a prova. Eu já te falei aqui que o teste do IELTS ele vai analisar o seu listening, o seu reading, o seu writing e o seu speaking, né? Como que funciona o teste do listening? Cada parte aqui. O teste do listening, ele é um teste que vai durar de 25 a 30 minutos, não passa muito disso, tá? Ele é de 25 a 30 minutos e você vai ter que responder 40 questões nesse tempo. 40 questões. Como que você vai responder essas questões? Eles vão tocar um áudio, eles vão dar o play uma vez. Por que eu tô fazendo isso aqui? É uma vez. Eles não pausam o áudio e o áudio não toca de novo, tá? Você tem uma chance. O áudio vai tocar e enquanto o áudio está tocando, você vai ter que ir respondendo as questões ali, tá? No teste do listening, tem 4 sessões. Dentro do teste do listening. Começa na sessão 1, sessão 2, 3 e 4. E aí a dificuldade ela vai aumentando, tá? Ele começa mais simples e depois ele vai aumentando a dificuldade. E ele dura aí, ó, no máximo uns 30 minutos, tá? E nesses 30 minutos você vai ter que encontrar as respostas de acordo com o que eles estão falando, beleza? No teste do reading, aqui você já tem um pouco mais de tempo, são 60 minutos, é 1 hora. Mas você tem 1 hora para responder a 40 questões que estão de acordo com o que está falando no texto. Você tem 3 sessões aqui no reading, tá? Eu te falei que lá no listening são 4 sessões, né, dentro da prova do listening. No reading são 3 sessões que você vai passar. E dentro dessas 3 sessões, eles vão aumentando a dificuldade também, e aí você tem que achar as 40 respostas lá dentro. Depois do teste do reading, você vai para o writing. No writing, o que acontece? Você também tem 60 minutos para atingir a nota do teste lá, né, para terminar o seu teste. Né? Você tem 60 minutos. Só que nesses 60 minutos você tem que escrever 2 textos lá na prova do writing. Que textos são esses? Vai depender. Vai depender de quê, Simon? Vai depender da modalidade que você está fazendo do IELTS. Se você estiver fazendo o IELTS General, o General Training, né, que eu falei que é para imigração ou para trabalho, o texto da parte 1, são 2 textos, né? O texto da parte 1 para o IELTS General Training, ele é uma carta. Aí você vai ter que escrever uma carta de acordo com os parâmetros lá que eles vão fazer. O texto da parte 2, ele é o mesmo para os dois, vou falar já já. Se você estiver fazendo o IELTS Academic, o seu texto da parte 1, ele é um relatório, a gente chama de report, né? Ele é um relatório, ele é um pouco mais específico ali. E aí, o segundo texto, ele é o mesmo padrão para os dois, é uma redação que você tem que escrever. Você vai lá, você vai ter que escrever uma redação de acordo com a pergunta que eles fizerem lá, tá? Isso tudo em 1 hora. Detalhe, o primeiro texto você tem que escrever pelo menos 150 palavras. E no segundo texto você tem que escrever pelo menos 250 palavras, tá? Parece muito? É muito mesmo, tá? Parece apertado o tempo? É apertado mesmo. Por isso que eu falo, você tem que saber fazer a prova. Não adianta, eu sei inglês, já vou fazer meu teste do IELTS. Provavelmente vai dar errado. Não é só saber inglês, você tem que saber fazer o teste para atingir a nota que você quer, mesmo independentemente do seu nível, se for básico, intermediário, avançado, tá? E aí agora, o que eu vou falar para você? Eu vou dar alguns exemplos dos parâmetros que você vai ter que atingir no teste. Óbvio que aqui, nessa live, eu não vou conseguir entrar em todos os parâmetros de todas as provas do teste do IELTS, né? Não tem como fazer isso aqui nessa live, eu ia ficar aqui várias horas com vocês. Mas eu vou falar para vocês aqui parâmetros que são muito importantes de você prestar atenção, tá? Então, se você está anotando, já coloca aí, ó, parâmetro do listening. Vou falar aí para você. Um parâmetro muito importante que você tem que atingir. O que é isso? Um parâmetro que eu tenho que atingir? São coisas que você tem que saber para ir enfrentar essa prova, tá? Anota aí, parâmetro do listening. O primeiro parâmetro que você tem que atingir aqui no listening é o parâmetro de responder questões com números. Como assim, Simon? Questões com números. Você vai ver que durante o teste do IELTS, lá na parte do listening,
na primeira parte, geralmente, tá? Vai ter um contexto, uma situação ali em que você vai ouvir pessoas falando de números. Como assim? Alguém vai ligar, né? Isso é o áudio. Alguém liga para algum lugar e quer marcar uma consulta, por exemplo. E aí a pessoa pede: ah, tá, beleza. Você confirma seu número de telefone para mim, por favor? Aí a pessoa vai pegar, vai falar o número de telefone. E você vai ter que anotar isso. Geralmente a pergunta vai ser essa. Você fala: ah, Simon, mas é muito simples saber número. É mesmo? Será que é mesmo? Sabe por quê? No teste do IELTS, na parte do listening, você vai escutar sotaque britânico. Você está acostumado a ouvir sotaque britânico? Talvez você não esteja. E aí eu te pouso para esse tipo de informação, para você realizar essa informação na sua cabeça. Se você não tiver acostumado a ouvir sotaque britânico falando números, vai ser bem complicado de você atingir a nota que você quer, ainda que seu inglês seja avançado, tá? Então, o que você vai fazer para atingir esse parâmetro? Você vai dedicar um tempo na sua preparação para números. Você vai passar um tempo da sua preparação estudando números, ouvindo números, interagindo com os números em inglês, tá? Olha ali, ó, a Carolina falando: eu tive muita dificuldade com isso, letras e números. Letras e números. Por isso que eu falo, é o básico. Mas se você não sabe fazer, vai te dar problema, tá? Vai te dar problema. Quer um exemplo? Vamos fazer um exemplo? Vou fazer um teste aqui rápido com vocês? Vou falar uma frase aqui e vocês escrevem para mim aí os números que eu falei. Pode ser, não precisa nem escrever a frase inteira. Só quero saber os números que eu falei aqui para você. O que você acha? Topo? Dá o like aí se você topa. Vou fazer com você aqui agora, hein? Presta atenção. Vou falar a frase aqui para você. E eu quero que você me fale os números que eu falei aqui. Ok? Ready? Vamos lá, ó. 40 people will be together for 14 days. O que eu falei? Não vou repetir. Não vou repetir. Porque o teste do IELTS também não repete. O que eu falei? Escreve aí para mim. Vamos ver. Quais foram os números que eu falei? Quais foram os números que eu falei? Enquanto vocês escrevem, ó, a Elza falou: Simon, qual a melhor forma de treinar esses números no sotaque? Vão escrevendo as perguntas de vocês aí, que depois no final eu vou tirar um tempo para poder responder as perguntas de vocês, tá? Ó, Vivi Caetano, 40 e 14. Tamires, 40 e 14. Alan, 40 e 14. 40 e 14, 40 e 14, 40 e 14. Isso aí. Isso aí. Vocês pegaram certinho. Agora me fala aqui. É fácil? Foi fácil, tranquilo? Você digitar, você identificar 40 com 14? 40, 14. É muito próximo, né, Aló? Tanto a Elza falando, só ouvi 40. Existem números que eles vão cair no seu teste do IELTS. Eles vão cair no seu teste do IELTS. O que era lá? Até a Débora pediu, repete, por favor. 40 people will be together for 14 days. Parece demais, não parece? É muito próximo. Então, existem números que vão cair no seu teste do IELTS. Vou até te falar que são esses números. 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porque eles são muito próximos. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. É muito próximo. É muito próximo. E na hora que você está ali ouvindo o áudio, tocando uma vez só, com aquela pressão, às vezes fica muito difícil de você conseguir pegar, tá? Então, o parâmetro é esse, saber lidar com números. O que você vai fazer? Vai separar um tempo na sua rotina para você estudar números, tá? Que isso vai cair no seu teste, é certeza absoluta, beleza? Vamos lá, parâmetro do reading. Você que está anotando, anota aí. Parâmetro do reading. O que é o parâmetro do reading? O parâmetro do reading é acertar o spelling das respostas. O que é spelling? Spelling significa soletrar, né? É você saber escrever as letras corretas, acertar o spelling, beleza? Por que isso é importante? Porque na hora do teste do reading, se você escrever uma letra errada, acabou, cortou, tchau. Eles vão cortar a sua resposta, tá? Seu examinador não quer saber se foi um erro de digitação ou não. Ele vai cortar a sua resposta. Esse é o parâmetro. Fazer o spelling certo. Você tem que escrever corretamente. E aí, como que você vai fazer isso?
Tem uma forma de você praticar isso aqui. Tem uma forma de você acertar esse parâmetro no teste. Vou nem te falar como você vai praticar, vou te falar como você vai acertar isso no teste. Se você for fazer lá o teste na versão do computador, que é o que eu recomendo que você faça, é impossível você errar o spelling. Impossível. Sabe por quê? Você vai chegar lá, achou a resposta no texto? Você vai selecionar a resposta, apertar Ctrl C. Vai lá no campo da resposta, vai colar Ctrl V. Pronto! É impossível você errar o spelling, porque você vai copiar a resposta no texto e colar lá no lugar do campo da resposta. Você só vai errar o spelling se você der a loucura de querer digitar por você mesmo. Não faça isso. Não caia nessa armadilha, tá? Então, para atingir esse parâmetro de acertar o spelling, o que você vai fazer? Ctrl C, Ctrl V. Exemplo, você vai lá e achou a resposta lá no texto accommodation. Como é que escreve accommodation? Que é a acomodação. Como é que escreve accommodation? Quem sabe? Escreve aí pra mim se você sabe. Accommodation. Como é que escreve isso? Se você não sabe, accommodation é uma palavra bem tricky, tá? Por quê? Porque ela tem 2 Cs e 2 Ms. 2 Cs e 2 Ms, tá? Vou escrever aqui pra você, você que tá aqui no Instagram. Isso aí, ó. Moura Sol já escreveu aí certinho. É desse jeito aí. Ela tem 2 Cs e 2 Ms. Isso aí, ó. A Vivi Caetano. Olha lá, de Souza já pegou errado. Escreveu um M só. Entende? Então, o spelling é importante. Aí você achou lá a resposta. É accommodation. O que você vai fazer? Ctrl C, Ctrl V. Impossível você errar. Tá? Olha lá, Bela Carvalho também errou, hein? Ah, não. Escreveu certo. Eu vi o de cima ali errado. Tá certo. A Juliana que errou. Escreveu um C só. Entende? Então, isso é importante para você não errar esse tipo de coisa lá no seu teste do IELTS, tá? Não vai errar isso aí. Beleza, prontos? Anota aí o parâmetro do writing. Vamos lá. O parâmetro do writing é o quê? Escrever um número mínimo de palavras. Simon, mas tá bom, já sei que eu tenho que escrever o número mínimo de palavras. Eu não quero só que você saiba. Eu quero que você coloque essa informação na sua cabeça para você não deixar de fazer isso. Sabe por quê? Todo santo dia eu corrijo redação de alunos que ou não chegam no número mínimo de palavras, ou então vão muito além do número mínimo de palavras. Hoje, por exemplo, é segunda-feira, hoje tem live de correção de redação. Vai ser às 7 horas do horário de Brasília. Aqui para mim são 3h46. Para vocês no Brasil vai ser 4h46. Às 7 horas da noite vai ter live de correção de redação. Aparece lá para você ver. Isso é uma coisa muito importante. Se você não escrever o número mínimo de palavras, cortou nota. Você vai perder nota no teste do IELTS. Você pode ter inglês avançado, você pode ter inglês intermediário ou básico, não importa. Se você não atingir esse parâmetro aqui, você vai perder nota no seu teste, tá? Então, o que você vai fazer? Para você atingir esse parâmetro aqui, você vai escrever pelo menos o que eles pedem, que são 150 palavras na Task 1, que é a tarefa 1, e 250 na Task 2, que é a tarefa 2. Mas tem um outro perigo aqui. O perigo é escrever demais. Presta atenção. Seu examinador te pediu pelo menos 150 ou pelo menos 250. Significa que é para você ir lá e escrever 450? Você pode ir lá e escrever 450, só que vai acontecer uma coisa. Se você escrever 450 palavras, você não vai ter tempo de revisar o que você fez. E acredite, você vai errar. Todos nós erramos. Coisas básicas, simples. Às vezes, foi um erro de digitação. Você foi lá e foi escrever a palavra casa, house, né? Todo mundo conhece essa palavra, house. Só que por digitação ali você escreveu 2 Hs. Você digitou errado. Será que o seu examinador está preocupado com isso? Ah, sabe, mas ele vai saber que é um erro de digitação. É claro que ele vai. Mas ele saber que é um erro de digitação não significa que ele vai relevar seu erro. Entende? A Moura só pergunta ali, aparece pra gente quantas palavras já escrevemos? Na versão do computador, sim. E isso te poupa tempo, tá? Muito bem. E aí, sobre isso aqui do parâmetro, eu quero até falar. Lembra que eu falei agora há pouco de um aluno meu que começou no 0 e agora já tá tirando 7? Pois é. Semana passada eu tava conversando com ele. E aí ele falou exatamente isso.
Falei, Simon, lá na primeira vez que eu fiz o IELTS, na primeira vez faltou meio ponto para ele no reading. E aí ele tirou 7 no IELTS, no writing. Aí ele falou assim, Simon, na primeira vez que eu fiz redondinho, do jeito que você falou. Escrevi ali umas 280 palavras, só um pouco a mais, puf, 7. Na segunda vez que ele foi fazer, ele até tirou 7 no reading que queria. Mas o meio ponto faltou no writing. O que ele fez? Ele falou, Simon, eu escrevi 450 palavras. Não dá tempo de você revisar tudo. Então não faça isso com você. Para atingir esse parâmetro aqui, preste atenção nisso, tá? Muito bem, parâmetro do speaking. Anota aí, parâmetro do speaking. Um parâmetro do speaking que o seu examinador está olhando é utilizar vocabulário avançado. Palavras avançadas. O seu examinador, palavras avançadas, né? O seu examinador quer ver se você é capaz de utilizar palavras avançadas, tá? Mas aí tem um porém aqui. Não é para você ir lá e decorar a lista de palavras avançadas. Não é só isso. Se você usar lá 30 palavras avançadas no seu teste, provavelmente isso vai dar ruim para você, porque você está exagerando. E seu examinador percebe o seu exagero. Então, coloque isso na sua cabeça. Se você está se preparando para o teste do IELTS, você quer atingir determinada nota, não importa a nota que você quer atingir. Se você quer passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível, tá? Básico, intermediário, avançado. Muito mais importante do que você usar palavras avançadas é você ter um comando avançado do seu vocabulário. Vou repetir para você. Muito mais importante do que usar palavras avançadas é você ter um comando avançado do seu vocabulário. O que significa ter um comando avançado do vocabulário? É falar, construir as suas frases de uma forma mais complexa, avançada, mesmo que você não esteja usando palavras avançadas. Não é só usar a palavra avançada, é o jeito que você fala, tá? É o jeito que você fala. Quer um exemplo? Deixa eu apertar esse negócio aqui. Quer um exemplo? Vamos supor que você vai falando assim, ó, a gente tá indo pra praia, quer ir? Aí você pega e fala assim, we're going to the beach, wanna go? We're going to the beach, wanna go? Tá errado? Não, tá certo. Tá informal, mas tá certo. We're going to the beach. Wanna go? Quer ir? Tamo indo pra praia. Quer ir? É igual em português. Tamo indo pra praia. Quer ir? Tá errado? Não tá. Mas aí é diferente você virar e falar assim, we are going to the beach. Would you like to join us? We are going to the beach. Would you like to join us? O que significa isso? Estamos indo pra praia. Você gostaria de se juntar a gente? Não é uma forma mais elaborada de se dizer a mesma coisa? Fala aí, você concorda que é uma forma mais elaborada? Me fala aí. É, não é? É mais elaborado. E eu não estou usando palavra avançada ali. We're going to the beach. Would you like to join us? Não tem palavra avançada aqui não. Mas é um comando avançado do vocabulário. É um comando, é uma forma mais avançada de utilizar o vocabulário básico. Entende? Isso dá um impacto maior na sua nota. Isso dá um impacto maior na sua nota, tá? Eu não estou dizendo aqui que não é para você usar palavras avançadas. Tem que usar a palavra avançada. Seu examinador está esperando que você use vocabulário avançado. Mas não é só usar a palavra avançada. Olha lá, a Juliana falou ali. Concordo. Porque é isso mesmo. Seu examinador, ele não é bobo. Ele vai perceber, não, isso aqui tá só tocando palavra avançada aqui. Mas às vezes você só está julgando palavra avançada e você não está demonstrando que você tem um comando avançado do vocabulário. Faz sentido para você? E o seu examinador está prestando atenção nisso. Tá? Ele está prestando atenção nisso. Um exemplo claro de tudo isso aqui que eu falei com vocês é esse aluno que eu falei. Ele começou no 0, 9 meses. Ele começou no 0 e ele já está nesse nível de tirar 7 no IELTS. Por quê? Porque ele simplesmente está focando nos parâmetros certos. Focando nos parâmetros certos. Teve uma outra aluna, ela até entrou na última aula. Na última aula não, na última turma. Aí ela me mandou uma mensagem, eu até coloquei nos stories do Instagram esse dia, ela mandou uma mensagem e falou assim, teacher, eu tava tirando 26 no listening. O teste do listening, como eu disse, tem 40 questões, né? Eu tava tirando 26 no listening. Isso com 1 mês de curso, tá? Aí ela falou assim, agora eu já tô tirando 36. 36. E aí, detalhe, ela falou assim, eu acerto todas as perguntas da parte 4, que é a parte mais difícil do teste. Eu acerto todas. Por quê?
Porque eu ensinei a ela usar a técnica para atingir o parâmetro do teste. É simples. Simples. Foque nos parâmetros. Beleza? Muito bem. Vou chegando ao fim aqui. Eu quero saber de você o seguinte agora. Quais suas dúvidas? Se você tem dúvidas, escreva aqui para mim no Instagram aqui, que eu vou responder as dúvidas da galera. Vou tirar um tempinho aqui para que eu possa responder as dúvidas de vocês, tá? Então, mande suas dúvidas aí, pode escrever que eu vou responder aqui agora. Já tô vendo que tem uma aqui, ó. Débora, nunca fiz o teste e estou começando agora o processo de validação do diploma e tal. São perguntas e respostas ou você constrói algo? Você está falando do teste do IELTS? Bom, depois você vai acompanhando as outras lá, porque a gente vai falar mais disso ainda, tá? Porque essas aqui que eu tô fazendo não vão ficar salvas. Então vocês têm que estar aqui ao vivo, tá? Que elas não vão ficar salvas, não. Depois, talvez, eu consiga gravar elas para deixar disponível para vocês, mas nesse momento elas não vão ficar salvas, tá? O teste do IELTS, ele tem 4 partes. O listening, o reading, o writing e o speaking. No listening e no reading, você vai ter que responder perguntas baseadas ou num áudio ou num texto que você vai ter que ler. No teste do writing e do speaking, você vai ter que produzir. No writing, você vai ter que escrever e no speaking, você vai ter que responder perguntas ali de frente para o examinador, beleza? Alan, esses parâmetros estão lá no Masterclass, que é o IELTS Masterclass, né, o curso. Sim, sim, esses parâmetros todos aqui eu falo com você lá dentro. O que você tem que fazer com cada parte do teste, tá? Lá no módulo do listening, tem lá o que você tem que atingir no listening e como que você vai fazer isso. No reading, como que você vai fazer no writing e no speaking, beleza? Isandra, as minhas dúvidas são todas. Eu nunca fiz nem vi um exemplo de teste. Pois é, Lisandra, a minha dica para você é o seguinte. São muitas dúvidas mesmo. São muitas dúvidas mesmo. No início, a gente fica completamente perdido, tá? O que você tem que saber é que, como eu te disse hoje aqui, quando você foca nos parâmetros, por isso que eu já comecei essa série de lives que eu vou fazer com vocês, falando disso, de descomplicar o teste do IELTS, porque agora eu já te mostrei como que é o teste e quais são os parâmetros que você tem que prestar atenção durante o teste. Então, para você a orientação é, foque naquilo que você tem para fazer next. O que você tem que fazer agora, próximo, agora. O que você tem que fazer? Não fique tentando abranger tudo. Eu tenho que fazer aquilo, nossa, mas eu também tenho que fazer aquilo. Não. Para. Qual que é o próximo passo que você tem que tomar? É esse. Então tá, vou cuidar disso aqui. Depois, dominou aquilo ali? E agora, o que eu tenho que fazer? Isso, entende? Assim fica muito mais fácil de você progredir na sua jornada. Porque às vezes você fica olhando para tudo quanto é lado, você não sabe nem para onde você vai, né? Olha para o lugar que você tem que ir agora. O próximo passo que você tem que dar. E aí você vai dominando parte por parte até que você sabe fazer tudo, beleza? Deixa eu ver aqui. Carol, é mais fácil que o TOEFL? Não tenho a menor ideia. Tá? Eu não conheço o teste do TOEFL. Já vi algumas pessoas falando que o TOEFL, apesar de parecer mais fácil, ele é mais complicado porque ele é todo feito no computador, então você não conversa com a pessoa, tá? Mas eu não saberia te dizer, beleza? Santos Lu, sobre a Task 1 do IELTS Acadêmico, você também faz a correção de redação? Então, uma notícia excelente para você, então. Preste atenção na minha notícia para você. Toda semana, aqui na Blind English, toda semana eu faço uma live. Pelo menos 2 lives, né? Uma live é uma de simulados do speaking, que é a live de quarta-feira. E a outra live é a live de correção de redações. E para sua sorte, essa live é hoje. Daqui a pouco, às 7 horas do horário de Brasília, vai ter essa live. E como que funciona? Nessa live eu corrijo redações que vocês mesmos me mandam. Toda semana, quando acaba a live, eu coloco nos stories o tema da redação da semana seguinte. E aí vocês têm a semana inteira para escrever e mandar para mim, tá? A de hoje você não vai conseguir participar, obviamente, porque já vai ser daqui a pouco. E aí eu sorteio uma na hora e corrijo com vocês. Então, eu recomendo fortemente que você também esteja lá para poder ver, beleza? Isa Andrade, as respostas são de desenvolvimento. O que você quis dizer com isso? Será que você pode me explicar um pouco mais? Você quis dizer a temática das respostas? Ou você quis dizer que é uma resposta que você tem que desenvolver? Tá? Se for isso, sim, você tem que desenvolver a sua resposta. Tanto no writing quanto no speaking. Não basta você só falar sim, não. Você tem que desenvolver aquilo ali, tá? Muito bem. Mais perguntas de vocês? Mandem. Se não tiverem mais perguntas, eu já vou encerrando por aqui, ó. David, então é certo que eu criar minhas falas e tentar usá-las na entrevista... Peraí. Então é certo
Então, o certo é eu criar minhas falas e tentar usá-las na entrevista do IELTS, parte 1, 2, 3. Não, não faça isso. Vou até parar de beber água aqui. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Se você tenta decorar alguma coisa para levar para a parte lá, o seu examinador vai perceber. E se o seu examinador perceber que você está decorando estruturas, decorando frases e usando lá na hora, o que vai acontecer? Sua nota vai lá embaixo, tá? Ele quer que você seja natural ao criar as suas respostas na frente dele, tá? Não pense nisso de ficar, não vou decorar tal e tal estrutura para usar lá. É aquele caso, a pessoa chega lá assim, ó. O examinador faz a pergunta mais simples do mundo, né? Por exemplo, do you like movies? Você gosta de filme? Aí a pessoa começa. First and foremost, we need to talk about the difference. Cara, eu só tô perguntando se você gosta de filme, entende? Não cai nessa bobeira aí de tentar decorar frase, coisa para levar pro teste, não. Aprenda a criar as suas frases, entende? A gente vai ver um monte disso no teste. No teste não, nas próximas lives que eu vou fazer. Inclusive vai ter uma live de como usar vocabulário avançado no teste. Existem técnicas para você usar esse vocabulário avançado. Não é que você não pode aprender palavras novas, não é que você não pode pesquisar palavras novas. Pode. Mas isso aí tem forma, tem técnica para poder fazer, beleza? Deixa eu ver aqui. Isa Andrade, são respostas curtas ou escrever textões? Ah, entendi. Isa, seguinte, no teste, talvez você tenha perdido esse momento da live que eu falei. No teste do writing, são 2 textos que você tem que escrever. O primeiro texto é pelo menos 150 palavras. E no segundo são pelo menos 250 palavras. Tá? Então é isso que você vai ter que fazer. Agora, lá no speaking, sua entrevista toda com o examinador dura de 11 a 14 minutos. Não passa disso não, tá? Então você vai ter que dar uma resposta ali. Dependendo do momento vai ser uma resposta mais curta, dependendo do momento vai ter que ser uma resposta mais longa. Mas é isso, beleza? Cássia Ellen, professor, tem uma quantidade de acertos no listening para cada nota? Por exemplo, tem que acertar 30 questões para conseguir nota 6. Tem uma tabelinha lá. Se você digitar aí na internet assim, ó, IELTS Score Table, né, que é a tabela de notas, você já vai achar, tá? Que aí vai já vai te dar ali quanto que você tem que atingir para cada nota. Como uma média geral, só para você saber, no listening, né, uma nota que a maioria das pessoas, eu falo a maioria das pessoas porque no caso aqui eu sei que a maioria de vocês querem vir para o Canadá, tá? Então, a maioria tá mirando tirar no listening ali 8, tá? E essa nota 8 equivale a 35 questões em 40, tá? 8 é uma nota muito boa no teste do listening e ela equivale a 40, beleza? Mas se colocar ali no Google mesmo, você vai achar essa tabelinha lá, é bem tranquilo, tá? E não só pro listening, pro reading também, tá joia? Morosol, speaking é feito com britânicos? Ah, é boa pergunta essa daí, hein? Boa pergunta. O que vocês acham? Você acha que o teste do IELTS, você chega lá no speaking, o seu examinador é britânico? Vou te contar uma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Não é obrigatório que o seu examinador seja britânico. Ele pode ser, tá? Então, por exemplo, se você está no Brasil ainda, talvez você pegue um examinador que seja até brasileiro, tá? Isso acontece muito, Ou um examinador que seja de algum outro lugar, mas que não seja britânico. É bem comum. Agora, o que você tem que estar ciente é que durante o teste do listening, você vai, certeza absoluta, ouvir inglês britânico. Então, você tem que se acostumar com esse tipo de sotaque. Ah, Simon, mas eu não gosto de inglês britânico. Não interessa o que você gosta. Eu tô te dizendo que você precisa para passar no teste, entende? Nesse momento, a gente tem que pôr de lado aqui o gosto pessoal. Ah, não gosto de inglês britânico. Façam gostar. Pratiquem com inglês britânico sem gostar. Sabe por quê? Você vai chegar na hora do teste do IELTS, o inglês que você vai escutar lá vai ser o quê? Britânico. Entende? Depois que passar o teste do IELTS, você esquece inglês britânico se você quiser. Mas até você passar, eu altamente te recomendo que você tenha contato, se exponha e pratique com o inglês britânico, porque é isso que você vai escutar lá no seu teste, beleza? Isa, eu não sou brasileira e estou na Irlanda. Preciso fazer o exame C1 Academic. Por isso, pode me dizer que horas são aí? Para eu saber mais ou menos que horas serão aqui a próxima live. Ah, sim, beleza. Agora aqui para mim são 4 horas.
Aqui são 4 horas. A próxima live vai ser às 7 horas do horário de Brasília, tá? Para ficar fácil para você, talvez você pesquise aí na Irlanda qual é o horário de Brasília agora, que aí você vai saber para você aí qual é o horário correspondente ao horário de Brasília, tá? Para mim aqui são 4 horas da tarde, eu vou fazer a live às 18, mas para todo mundo no Brasil vai ser 19, entende? Consegui te ajudar? Obrigado pelo esclarecimento, você parece fantástico. Obrigado por estar aqui, obrigado por me acompanhar, tá? Juliana, não só o sotaque. Não entendi sua pergunta, hein, Juliana? Será que você pode explicar um pouco mais? Muito bem, mais dúvidas? Perguntem, ó. Se tiver mais uma dúvida, eu vou responder mais uma dúvida e a gente encerra, tá? Isa, aqui são 9 horas já. Meu Deus do céu, olha. Se você aguentar esperar, você não conseguir, não dormir antes, eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar muito dessa live, tá? Essa live, tanto é que eu deixo ela fixa. Toda semana tem essa live, de tão importante que ela é, né? Para eu poder corrigir a redação de vocês, dos moldes do IELTS, e já ir te falando, faça isso, não faça isso, isso aqui é bom, isso aqui não é bom fazer, isso aqui aumenta a sua nota, isso aqui abaixa a sua nota, beleza? Espero que você consiga assistir. Se você assistir, começa lá, já logo no início lá da live, me fala lá que você tá presente para poder ver, tá? Ó, dúvidas? Mandem aí mais uma dúvida que eu vou responder. E aí, então, se você tem a dúvida, o momento de você escrever é agora, que aí eu vou encerrar e depois a gente só vai se ver na próxima live. Vou tentar esperar. Ver se o meu bebê de 5 meses deixa. É complicado com criança, né? Mas espero que você consiga, tá? Vamos ver se tem mais alguma dúvida ali, para que a gente encerre. Muito bem, acredito que não tem, então. Seguinte, para vocês todos, espero vocês na live de correção de redações que vai acontecer às 7 horas do horário de Brasília, tá? E outra coisa, queria te pedir um outro favor. Faz um favor para mim? Lá no meu story tem uma caixinha de perguntas que eu deixei. Vai lá nessa caixinha de perguntas e enche ela com todas as dúvidas que você tem. Sabe por quê? Porque amanhã de manhã vai ter o nosso Café com IELTS. E na live de amanhã eu vou responder todas as perguntas que tiverem na caixinha. Combinado? Gostaram da live? Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante aqui nessa descomplicação do teste do IELTS para que você possa atingir a nota que você quer, mesmo que seu inglês ainda não seja avançado, tá? Espero que tenha sido proveitoso para você e nós vamos nos encontrar agora na próxima live às 7 horas da noite do horário de Brasília. Para todos vocês, um forte abraço e até lá.